Olá, olá, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma semana da nossa Dose de Luz com Emmanuel, a nossa sessão diária em nosso canal, que vai ao ar todos os dias às 6h45 da manhã, trazendo a nossa colaboração bastante singela, bastante humilde, em torno do texto do benfeitor Emmanuel, este evangelizador do Brasil, que através das mãos amorosas e limpas de Chico Xavier, tanto material de elevação nos proporcionou nos quase 70 anos, não é? Em que esteve ligado à mediunidade do Chico, 75 anos de mediunidade no total do nosso inesquecível Chico Xavier. Gente, nós, além do nosso quadro, nós temos às quartas-feiras a nossa exposição espírita. Esta semana, na quarta, nós já temos a estreia programada da Parábola da Figueira Estéreo com o nosso companheiro Jackson. Às 18 horas, de segunda a sexta também, nós temos a participação do senhor César Carneiro com o quadro Aprendendo com Chico Xavier e também às sextas-feiras, a partir da meia-noite, o nosso quadro com o nosso querido José Carlos, que é o momento de oração com Jesus e os amigos da fé. Todo o nosso esforço, gente, se deve à nossa iniciativa de divulgarmos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, sempre com Jesus, com Kardec, e com a obra do nosso querido Chico, tá bom, gente? Hoje, retomando o estudo do nosso livro Vida e Sexo, para nós tem sido uma experiência bastante interessante, porque a gente acaba também se obrigando a estudar, ao compartilhar com vocês, né? Para a gente vem sendo muito importante, para a gente também poder refletir e aprendermos juntos, ou pelo menos tentar aprender. E nós, nesta semana, estaremos às voltas aí com o capítulo 7 do livro Vida e Sexo, que trata do casamento, tá bom, pessoal? Trazemos, assim, sempre a nossa visão de quem deve brilhar é Emmanuel, a gente pontua algumas coisas para ajudar na reflexão dos nossos amigos, mas a palavra de Emmanuel é que deve ser levada em conta aí, para a gente poder analisar toda essa questão tão complexa da vida e do sexo, não é? Vamos lá. O Emmanuel, como em todas as lições desse livro, ele começa com uma citação da obra de Kardec. Então, essa citação desta semana é a questão 695 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, a qual os benfeitores respondem, os benfeitores que ditaram a codificação? É um progresso na marcha da humanidade. Nós vamos hoje, gente, fazer uma coisa diferente aqui. Ao comentarmos primeiramente a questão do Livro dos Espíritos, nós vamos ir no último parágrafo da lição e vamos trazer uma outra consideração de Emmanuel, que finalizaria a lição, mas que vai dar um sentido aí para esta nossa primeira intervenção, onde o benfeitor diz assim: de qualquer modo, não é? É forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razão nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Esse é o último parágrafo da lição que a gente achou por bem trazer para vocês para analisar com a introdução do texto, não é? Que é a lição de Kardec. Então, gente, o que os benfeitores estão nos dizendo? Logicamente, o casamento, a união de dois seres com vistas ao bem comum, é um progresso na história da marcha da humanidade, não é? Porque, logicamente, a poligamia é exercida ainda em algumas culturas, às quais nós devemos respeito, mas a poligamia, ela perante a lei universal, e a gente sempre traz isso de volta aos nossos amigos. Existe uma lei divina ou natural, não é? Da onde se origina todas as nossas especulações dentro do nosso atual estágio evolutivo. Nós nos baseamos nesta lei divina que os Espíritos revelaram a Allan Kardec, que é uma lei perene, uma lei que tende a estar estabelecida em todo o universo. Na verdade, não é uma tendência, ela está estabelecida em todo o universo, e da qual se originam todas estas demais leis, as quais nós temos estudado através do Espiritismo. Então, a lei divina natural estabelece como progresso a união de duas pessoas, para que através do casamento, né, dessa união permanente,
da forma com que ele seja estabelecido, nós possamos realmente estabelecer o progresso. E Emmanuel vai fechar a lição dizendo para nós, gente, que não existem uniões, seja qual for o quadro em que elas se apresentam, seja qual for a situação em que elas estejam formatadas, não existem uniões sem a presença do princípio kármico. Ou seja, o karma, sempre recordando, é uma palavra da qual o Espiritismo se utiliza, que vem da cultura hindu, né? Mas que nós utilizamos assim para poder exemplificar e poder falar da ação e reação, não é? Que para nós é uma lei que está estabelecida também ligada à lei universal, ou seja, na situação que nós colocamos os outros, nós vamos ser colocados um dia pela vida. Então, as uniões, sejam quais, de que forma que elas estejam estabelecidas, elas estão, todas elas, ligadas ao princípio kármico. Ou seja, ninguém está com ninguém se não tiver uma razão para isso, não é? Se não existir um princípio na lei divina que determina que essas pessoas se unam sempre com o objetivo do progresso. Ninguém está unido na Terra com o objetivo da perturbação. A gente se reúne, se reencontra para justamente poder acertar situações que não ficaram bem acertadas. Isso é a volta para o plano terrestre a fim de reparar via lei dos princípios kármicos. Então, o casamento, gente, é um grande avanço, não é? Embora nós estejamos observando aí toda uma cultura que vai de encontro a estas situações por entender que são situações já ultrapassadas, são práticas que já não precisam mais ser respeitadas, com o tempo o ser humano precisará talvez dar uma grande volta para entender que ele estava talvez na situação que melhor respondia aos nossos anseios, que é a união dos dois seres, a união permanente em direção ao progresso, tá bom? Nós vamos continuar estudando amanhã essa lição do casamento de Emmanuel, tá bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.